Que todos e todas estejam na paz do Senhor Jesus. Vamos refletir hoje no texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 21, de 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! O fruto da árvore da figueira normalmente começa a aparecer antes de suas folhas, na primavera. E apesar de não serem apetitosos, os frutos não maduros são comestíveis. Jesus amaldiçoou aquela árvore porque apesar dela mostrar indícios de que teria figos por estar com folhas, tratava-se apenas de aparência, servindo de analogia para a hipocrisia dos religiosos da época, que Deus tanto condena. A ligação desse acontecimento com a purificação do templo tem a ver com a punição iminente da hipocrisia de Israel, que tinha a aparência de santidade, mas profanava o templo e rejeitava o Messias. E isso nos ensina que toda árvore, para não ser cortada, tem que dar fruto. Mas não é uma aparência de frutificação, e sim verdadeiramente dar frutos para o reino de Deus. A ênfase dos versos 21 e 22 é sobre não duvidar. Não se trata de uma arrogância, mas de confiança em Deus. Nós temos que confiar em Deus e confiar na sua soberania. Em Lucas 3,9 diz assim: E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E no mesmo evangelho, lá de Lucas, só que no capítulo 13, versículos 6 e 7, diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Na verdade, é uma pergunta. Por que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Uma figueira plantada em solo fértil há 3 anos e que, no entanto, não dava frutos, não podia ficar apenas ocupando espaço, que poderia estar sendo mais bem utilizado por uma árvore frutífera. Mas lhe foi dada mais uma oportunidade. O fato de Deus não punir imediatamente os pecadores, porque nessa parábola o viticultor pede mais um tempo. E Deus dá mais um tempo. Então, está nos dizendo que Deus te dá mais uma oportunidade, mais uma chance. Mas isso não significa que ele aprove o fato de você estar sem frutificar. Ele quer te dar mais chance, ele quer te dar novas oportunidades de você gerar fruto. Deus é misericordioso e deseja que o arrependimento venha e que possamos produzir frutos para o seu reino. A figueira representa Israel, que aqui recebeu mais uma oportunidade de se arrepender. E o Israel de Deus hoje somos nós, a igreja. A igreja santa e verdadeira de Jesus. E eu creio que ninguém aqui quer ser cortado ou cortada do celeiro de Deus. Lá em Joel, no profeta Joel, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos conta que os gafanhotos, com suas presas, destruíram a valiosa figueira do Senhor. Os gafanhotos destroem toda a possibilidade dela dar frutos. E a árvore que não dá frutos
é cortada por Deus. Isso tudo nos adverte que devemos estar plantados e plantadas na terra do Senhor, mas que devemos dar frutos, temos que frutificar. Que frutos seriam esses? Vou citar alguns. Frutos de arrependimento em relação aos nossos pecados, porque sem arrependimento os nossos pecados não são cancelados. Frutos de justiça. O sangue de Jesus nos torna justo. Nunca seríamos justos por nós mesmos. Ao contrário, o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós nos tornamos justos porque o sangue de Jesus nos cobre e nos justifica. E por isso temos que apresentar ao mundo os frutos de justiça. O mundo tem que ver em nós o fruto da justiça de Deus. Frutos de gratidão. Deus ama corações gratos e temos que fixar nosso olhar em tudo aquilo que Deus já nos deu. E não ficarmos murmurando pelas graças que ainda não foram alcançadas. Deus já nos deu o melhor, que foi a nossa salvação, através de Jesus, através da cruz do Senhor, através do sangue do Cordeiro. Então, o melhor de Deus já veio. E só há uma coisa melhor para acontecer, que é a volta de Jesus para vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, que aguardemos essa volta com corações gratos, gratidão pelo que Ele já nos deu e gratidão pela esperança dele vir nos salvar e vivermos na glória com Ele por toda a eternidade. Frutos do Espírito Santo, na verdade, fruto do Espírito Santo é um fruto só, com 9 virtudes, que é o amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Nós temos que demonstrar que temos o Espírito Santo habitando em nós por manifestarmos essas 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Frutos de perdão. Temos que ter um coração perdoador. Perdoar é um milagre que Deus opera naqueles que se colocam disponíveis para perdoar, independente da ofensa que nos fizeram. Nós, por nós mesmos, não conseguimos perdoar. Nós temos um coração duro. Mas se você pedir a Deus, Senhor, faça em mim, opere em mim o milagre do perdão, você vai ver como você consegue perdoar a quem te ofendeu. No ajuste de contas de Pedro com Jesus, Pedro foi o ofensor. Mas não foi Pedro que foi até Jesus, foi Jesus que foi até Pedro para trazê-lo de volta para apacentar suas ovelhas, para trazer de volta a sua missão, a missão que Jesus já havia dado a ele. Porque às vezes a gente não quer perdoar. Ah, não, porque ele tem que vir, ela tem que vir até mim. Não tem, não. Você tem que perdoar, porque essa é a vontade de Deus. Porque Jesus nos ensina lá na oração do Pai Nosso, perdoai os nossos pecados assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, assim, nós temos que perdoar. Deus não nos dá a opção de não perdoarmos. E temos também que ser humildes e pedir perdão quando for necessário. Temos que apresentar os frutos de perdão. Temos que apresentar a Deus os frutos de almas. Temos que investir nas almas que ainda não conhecem a Deus. Não podemos nos acomodar, nós temos que sair para fora do aprisco e trazer para dentro aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Temos que pregar a tempo e fora de tempo. Temos que pregar com os nossos lábios e com o nosso testemunho. Temos que orar pelas almas perdidas. Temos que ter compaixão de todo aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus. Temos que mostrar com nossa vida que servimos a Jesus e que temos sua mente. Frutos de edificação da igreja, nós temos que edificar uns aos outros, temos que trabalhar para que a igreja de Jesus seja um lugar maravilhoso de cura, de libertação, de salvação e de comunhão.
frutos de bens materiais, para podermos contribuir mais com a obra de Deus, com a obra missionária, ajudando também as pessoas necessitadas. Temos que enxergar as pessoas necessitadas e termos compaixão e oferecermos nossa ajuda material. Vivemos num tempo que há tantos necessitados e nós não podemos tampar os nossos olhos, nós não podemos fingir que não estamos vendo. Nós temos que alimentar Jesus alimentando as pessoas necessitadas. Nós temos que vestir Jesus vestindo aqueles que estão sem roupa. Nós temos que olhar para os necessitados. Frutos de toda sorte de bênçãos espirituais, emocionais e materiais. Frutos de maior intimidade e comunhão com Deus. Deus quer ver seus filhos frutificando, crescendo espiritualmente e se tornando mais e mais semelhante ao seu Filho Jesus. Essa passagem da figueira sempre me deu muito temor no coração, porque é uma passagem muito dura. E sempre me perguntei, pedindo a Deus que sondasse o meu coração em relação a isso. Sempre pedi para Deus me ensinar a dar muitos frutos para o reino, porque eu não queria ser cortada. Eu não quero ser cortada. Porque crente que não dá frutos será cortado. É o que diz a palavra. Não podemos deixar que o gafanhoto do mundanismo, ou o gafanhoto da nossa própria carne, ou o gafanhoto propriamente dito, que é o diabo, destruir os nossos frutos. O diabo deseja que sejamos cortados do reino de Deus, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. João, lá o Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 3, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós, Jesus está falando para os seus discípulos, e hoje nós somos os discípulos de Jesus. Então ele continua dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus, como agricultor, quer nos limpar pela sua palavra. Deus quer nos dar mais uma oportunidade para frutificarmos. Mas para isso temos que deixar que Ele, o Pai, como agricultor, nos pode. Coloque em nós mais adubos, permitindo que Ele faça o que for necessário para que no fim possamos dar frutos. Ser podado dói muito. Não é fácil se permitir ser podado por Deus, mas é necessário fazer isso. Se nós nos colocarmos inteiramente à disposição do nosso Pai, para Ele mudar o que for necessário, muitas vezes não é agradável, mas depois o fruto é maravilhoso, depois nós vamos conhecer a vida abundante que Ele nos quer dar. Se o nosso agricultor, que é Deus, nos podar, nós cresceremos fortes e viçosos, daremos fruto e nascerão de nós flores com um aroma suave a Deus. Hoje, Jesus nos diz igualzinho ele disse para sua noiva lá em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 13. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. A minha oração hoje, para mim e para cada uma de vocês, é que nós possamos exalar o perfume de nossas flores e de nossos frutos. Jesus nos convida a darmos frutos. Ele está aí dizendo: vem, amada minha, vem. Já é primavera, já é hora de anunciar as boas novas. Vem exalar o meu perfume, minha noiva. Vem exalar o meu perfume. É Jesus dizendo para nós como noiva: venha exalar o meu perfume para aqueles que ainda estão sujos pelo pecado. Vamos dar frutos para o reino de Deus. Vamos ser luz, vamos ser sal, vamos gerar frutos e vamos mostrar ao mundo que vale a pena
ser inserido no reino de Deus. Essa é a minha oração para você e para mim. Em nome de Jesus. Amém e amém.